Se Jesus morreu na sexta-feira, como então encaixar 3 dias e 3 noites entre sexta-feira e domingo, período que levaria para a ressurreição? É comum a afirmação de que Jesus morreu na sexta-feira, mas, e se essa afirmação não estiver correta? E se a própria Bíblia indicar um outro dia? O problema é que alguns termos usados nos evangelhos, como dia da preparação, sábado e Páscoa, quando interpretados de forma isolada, podem levar a conclusões equivocadas em relação à cronologia dos dias e dos eventos daquela semana. Mas quando analisamos esses termos dentro do seu contexto original, respeitando a forma como os judeus contavam o tempo e organizavam seus dias, a cronologia começa a se alinhar. Existe uma leitura que reorganiza completamente essa sequência. E a partir dessa análise, é possível chegar com segurança a uma conclusão diferente da tradicional. Neste vídeo, você vai entender passo a passo qual foi o verdadeiro dia da morte de Jesus, com base na narrativa bíblica e na contagem correta do tempo. Eu sou Edevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, teologia de forma clara e objetiva. Se você quer conhecer mais das Escrituras, acesse o canal. Para compreender corretamente essa questão, é importante considerar que Jesus veio primeiramente para os judeus. Todos os acontecimentos de sua vida, morte e ressurreição, ocorreram dentro de um contexto cultural judaico. Por isso, a interpretação dos eventos daquela semana deve levar em conta essa realidade. Os judeus não contavam o tempo como fazemos hoje. Para eles, o dia começava ao pôr do sol e terminava no pôr do sol seguinte. Ou seja, um novo dia se iniciava às 18 horas, com a chegada da noite, conforme Gênesis 1, 5. Como o horário do pôr do sol varia ao longo do ano, e com a necessidade de precisão na marcação do tempo, os dias eram organizados em 2 períodos bem definidos em 12 horas para dia, das 6 da manhã até as 18 horas. E 12 horas para a noite, das 18 horas até as 6 da manhã. Durante o dia, o tempo era dividido em horas, primeira, segunda, terceira, até a 12ª hora. E durante a noite, em vigílias, primeira, segunda e terceira vigília, sendo cada vigília de 4 horas. Além da forma de contar o tempo, existe outro ponto essencial: o significado das palavras. A expressão, dia da preparação, era o dia que antecedia o sábado, em que tudo era organizado, pois no sábado não se trabalhava. Jesus foi morto no dia da preparação. O termo sábado, por exemplo, não significava necessariamente o 7º dia da semana. Sábado era simplesmente descanso. E isso é crucial porque havia 2 tipos de sábado: o sábado semanal, o 7º dia, e os sábados especiais, como o da Páscoa. A Páscoa era um dia de descanso anual, um sábado cerimonial, que naquele ano caiu naquela semana. E aqui está um dos pontos mais importantes. Na semana da morte de Jesus, houve 2 sábados consecutivos. Na sequência cronológica, temos primeiro o dia da preparação, o dia em que Jesus foi crucificado. O dia seguinte não foi um sábado comum, mas a Páscoa, um sábado anual. E logo depois, veio o sábado semanal. Esse detalhe é fundamental para compreender corretamente a cronologia daqueles acontecimentos. Essa organização pode ser observada nos evangelhos, especialmente em Mateus capítulo 27, versículo 62, e João capítulo 19, versículo 14. Agora chegamos ao ponto central. A ideia de que Jesus morreu na sexta-feira parece fazer sentido à primeira vista. Mas existe um problema sério. Ela não se encaixa na própria declaração de Jesus. Ele disse que permaneceria 3 dias e noites no seio da terra, assim como Jonas permaneceu este período no ventre do peixe. Ou seja, 3 dias e 3 noites, contados a partir do sepultamento. E aqui não estamos falando de linguagem simbólica, mas de dias e noites literais. Se Jesus tivesse morrido na sexta-feira e ressuscitado no domingo, essa conta simplesmente não fecha. Mateus capítulo 12, versículo 40. Para determinar com segurança o dia da morte de Jesus, basta fazer uma contagem retroativa a partir da ressurreição, ocorrida no domingo, voltando ao momento do sepultamento, e considerando os 3 dias completos no sepulcro, tendo em vista que o dia se iniciava às 18 horas.
Retrocedendo, temos então o terceiro dia, compreende o período entre as 18 horas de sexta-feira, até 18 horas do sábado, término do sábado semanal. O segundo dia, compreende o período entre 18 horas de quinta-feira, e 18 horas de sexta-feira, quando se encerra a Páscoa, o sábado especial, e se inicia o sábado semanal. O primeiro dia, se estende de 18 horas de quarta-feira até 18 horas de quinta-feira, com o término do dia da preparação e o início da Páscoa, o sábado anual. Observe este esquema visual. Mesmo considerando a forma judaica de marcar o tempo, para que a ressurreição acontecesse no domingo, como de fato ocorreu, Jesus teria sido sepultado antes das 18 horas da quarta-feira. Ele teria sido preso na noite de terça-feira, conforme relatado em João capítulo 13, versículo 30, e passado o restante da noite, e toda a madrugada, sendo interrogado pelos sumos sacerdotes. Foi crucificado às 9 horas da manhã de quarta-feira, e morreu às 15 horas. O sepultamento ocorreu ainda na quarta-feira antes das 18 horas, como descrito em Lucas capítulo 23, versículos 55 e 56. A partir das 18 horas, inicia-se a contagem das noites e dos dias até a ressurreição no primeiro dia, no domingo. Lucas narra, nos versículos 1 e 2 do capítulo 24, que quando as mulheres chegaram ao túmulo na manhã de domingo, ainda escuro, Jesus já havia ressuscitado. A ressurreição pode ter ocorrido a qualquer momento após as 18 horas do sábado, início do domingo. Este é um artigo teológico, e nenhuma teologia deve ser considerada absoluta. Conhecer ou não, a respeito dos detalhes sobre o dia ou hora da morte de Jesus, não altera a realidade e a eficácia da salvação em Cristo. A fé salvadora não se baseia em sistemas teológicos, mas na graça divina, revelada no Evangelho de Cristo. Ela está fundamentada na sua concepção divina, na sua vida sem pecado, na sua morte vicária, na sua ressurreição e ascensão e na sua gloriosa vinda como Redentor e Rei eterno. Antes de terminar, se você quer entender melhor a divindade e a humanidade de Jesus, assista ao vídeo A Divindade e a Humanidade de Jesus em uma frase, e surpreenda-se. O link está na descrição. Quer fazer considerações sobre este tema ou sugerir um outro assunto? Deixe seu comentário abaixo. E considere se inscrever no canal.